Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Eita, meu telefone veio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Você que caiu agora de paraquedas, primeiro vídeo aqui, bem-vindo. Estamos fazendo leitura diária de Provérbios. Cada dia nós lemos um capítulo referente ao dia. Hoje nós estamos no dia 19, então vamos ler Provérbios 19. Vou botar um fone porque acabei de ouvir barulho aqui em cima. Bom dia, bem-vinda. Vamos começar o devocional com a leitura de Provérbios. Deixa eu ver. Foi. Pronto. Deixa eu tirar o som aqui, porque minha mãe mandou mensagem. Bora lá então. Hoje é dia 19. Então vamos de devocional. Provérbios 19. Não se esquecendo que estamos fazendo a leitura diariamente e aplicando. Então, escrevemos sempre os versículos que mais nos marcaram. Por que aquele versículo marcou? O que nós aprendemos, né? Que é importantíssimo. Porque não aprender nada e não praticar nada, de nada adianta. O que precisamos mudar? Como posso aplicar isso hoje? E algo pelo qual nós somos gratas. Ou gratos. Lembrando que tudo isso está escrito na descrição. Então, na descrição do vídeo... Bom dia, mãe, benção. Na descrição do vídeo aqui no YouTube já está todo esse checklist. A data, o horário, o versículo que nos marcou, porque esse versículo nos marcou, o que aprendemos, o que precisamos mudar, como aplicar, algo pelo qual nós somos grata e gratos. E uma oração. Agora eu quero saber daqui, você que está aqui hoje no YouTube e estava aqui ontem também presente. Você foi lá no canal, quando eu coloquei o vídeo, e você escreveu lá a sua profecia? Só eu tô olhando para vocês, vendo os vídeos aqui no canal e não comentando. Ontem nós deixamos um dever, uma aplicação. Como nós podemos aplicar isso hoje? É escrever... Cadê? Aqui, tá. Nós colocamos lançar uma palavra de profecia para nossas vidas e lançar uma palavra de profecia para a vida de uma pessoa. No caso, um amigo ou alguém. Eu deixei aqui essa tarefa para vocês e eu não vi lá nenhum comentário. Vocês não têm nem vergonha na cara de vocês. Você que tá acompanhando, né? Falei, lance aqui uma palavra de profecia. Pode ser pela tua vida, pode ser pela minha vida, pode ser pela vida de qualquer um. Lance aqui. E aí vocês foram lá no YouTube ver, que eu já vi que vocês foram ver, e vocês não me inscreveram. Se não dá, né? Mas amém. Isso que eu fiz, no final, na verdade, vieram 2 pessoas na minha mente, então eu mandei mensagem para as 2 pessoas. E aí eu tinha esquecido que tinha que lançar a palavra de profecia também para minha vida. Então, no final do dia, orando à noite com meu marido antes de dormir, eu lembrei e aí eu fiz. Então, tudo que nós estamos aprendendo, fazendo e lendo é para você praticar, porque não adianta não adianta muita coisa ficarmos só na teoria, ficarmos só no
ler e por fim não fazer. Então, se não houver uma verdadeira transformação, se não houver um interesse, se não houver uma prática, se não houver uma vontade de fazer, não adianta muita coisa, tá? Nós temos que ler e aplicar. Ler e aplicar. Nem sempre nós vamos conseguir, mas nós temos que tentar. Então, quando eu falo isso, o que eu posso aplicar, como eu posso aplicar, é um treino para vocês e é um treino para mim também, tá? Então, nós temos que ter essa consciência que é preciso praticar para desenvolver. Senão de nada adianta, porque a palavra do Senhor já diz, já é clara, né? Nós temos que ouvir, reter, aprender. Então, quando a palavra é lançada, ela só frutifica quando o terreno é fértil, quando o terreno é bom. A parábola já diz, caiu na terra seca, não frutificou. Caiu entre espinhos, não frutificou. Então, isso diz muito a respeito de como está o terreno. Não da semente, mas sim de nós, o terreno. Então, se há uma prática, há uma atividade, há alguma coisa para fazer e nós não fazemos, e eu tô falando em tudo, tá? Não tô falando só de mim, não tô falando só do que eu pedi para vocês comentarem, não, tá? Tô falando para vocês levarem isso pra vida. E aí nós não temos o hábito de ler, ou de fazer, ou de exercer, ou de praticar, de nada adianta. Então, nós às vezes não vemos mudanças nem transformações nas nossas vidas porque nós não praticamos. E a prática que eu tô falando agora é da palavra. O que a palavra diz para nós sermos e fazermos e nós não praticamos? Amém. Mas é para colocar no YouTube. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que seguir. Então, assim, nós temos lido Provérbios e desde o começo até agora tem falado sobre aquele que ouve as minhas palavras e pratica, aquele que guarda os meus mandamentos e pratica, aquele que recebe o conselho e pratica, aquele que ouve e pratica. Então, o que eu estou tentando fazer, o que eu sinto que Deus direcionou para fazer, é isso. É para mim e é para vocês. Então, é para nós absorvermos e nós praticarmos juntos. Gente, uma pausa aqui agora. Ontem eu cheguei em casa com um bicho na minha mesa. Meu marido trouxe um passarinho que ele achou. Ele e o irmão dele estavam perdidas, acho que caída do ninho. E aí ele ficou com dó e trouxe. Então o bichinho vira e mexe tapeando aqui no meu ouvido. Então vocês vão ver que às vezes eu vou parar assim pra fazer alguns movimentos. Porque eu tô ouvindo ele piando. Vamos orar. Pai, muito obrigada novamente por essa oportunidade. Eu peço para que o Senhor venha fazer sobre as nossas vidas aquilo que nós não conseguimos fazer. Que o Senhor venha nos dar o espírito de revelação, de entendimento, de temor, de sabedoria. Que o Senhor possa nos dar cada vez mais porções do Senhor, entendimento. Que nós possamos transformar nossas vidas dia após dia. Mas não com nossas forças, não com a força dos nossos braços, mas com a palavra do Senhor, que diz que é viva e eficaz, que diz que se renova a cada dia, que fala que aquele que guarda os meus mandamentos e pratica, ele será bem-sucedido, ele prosperará, ele será recompensado, e várias outras palavras do Senhor. Então, nos ensine a praticar aquilo que nós estamos lendo, principalmente, primeiramente, a mim, que eu possa praticar aquilo que o Senhor tem falado durante essas leituras, que cada um que esteja aqui também possa praticar aquilo que o Senhor tem ensinado. Eu peço que o Senhor venha estar conosco durante essa leitura, Espírito Santo guiando-nos conforme a Tua vontade. Guarda nossos corações, guarde as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, tudo que é nosso, plantas até animais. Protege-nos, livra-nos de todo e qualquer ataque, em nome de Jesus. Amém. Bora lá, Provérbios 19. Já começa assim, ó. Mais vale ser pobre e sincero do que trapaceiro e tolo. Então, o que o Senhor está falando? Seja honesto. Você é honesto? Ah, eu sou honesto. Eu já vi muito, tá? Só falando isso. Honesto só se ferra. O honesto é o trouxa, é ficar pobre. É por isso que o pessoal tem dinheiro.
Porque o pessoal dá o jeitinho. Muitas N coisas que nós ouvimos falar sobre o pessoal. Ai, meu Deus, ele tá cantando. Será que ele saiu da caixinha? E agora? Espero que ele não tenha saído da caixinha dele. Que não dá pra eu pausar aqui. Gente, fiquem aí. 1 minuto. Eu vou editar isso no YouTube. Esperem que eu vou ver se meu passarinho tá bem. Manassés. Que foi, Manassés? Que foi, meu amor? Tu tá bem? Tá bem? Tá? Voltei, perdoem-me. Eu vou ter que editar isso no vídeo. O Manassés tá bem. Acho que ele tá com fome, tá assustado. Então, ele tá ali no cantinho da casa, que eu deixei ele lá guardadinho, porque hoje ele me deu um susto pela madrugada. Que eu fui cobrir ele, saiu gritando, acordando, gritando. Voando a cara do Elton na cama. E aí eu fui ver se ele tava bem, se ele não entrou em algum buraco. Então, bora lá, continuar. Aqui na palavra do Senhor já diz que é melhor ser pobre, mais íntegro, do que ser perverso, do que ser trapaceiro e rico. Então, gente, fiquem em paz, tá? Quando as pessoas fizerem falcatrua, Deus já tá falando que é melhor você ser pobre e íntegro, não ter bens, do que você ser um rico trapaceiro. 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, pois quem se apressa erra. Há pessoas insensatas que estragam suas próprias vidas, mas depois culpam o Senhor. Peguem esse, gente. Já falei aqui uma vez isso pra vocês. Às vezes nós temos a tendência de estar acontecendo um monte de coisa errada nas nossas vidas, e aí nós culparmos o Senhor. Ai, meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Mas não acontece nada com fulano, mas não acontece com ciclano é safado, ciclano mata, rouba isso, não acontece nada. Ai, Senhor, por que eu tô doente? Ai, Senhor, por que isso, por que aquilo? Primeiro, tá? Eu já falei isso pra vocês, eu vou falar quantas vezes forem necessário. Existe a vontade soberana do Senhor e existe a vontade permissiva do Senhor, porque tudo é vontade dele, tá? A soberana é aquilo que nós damos para ele comandar nossas vidas. Então ele decide tudo, tá? E como a minha pastora disse, não há livre-arbítrio pra gente, depois que a gente entrega a vida pro Senhor, ele que decide o caminho. E tem a vontade permissiva do Senhor, que é, tá bom, eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer minhas escolhas. Eu tô fazendo minhas escolhas, Deus está permitindo as consequências daquela sua escolha, que às vezes não são das melhores. Quer dizer que é a vontade dele? Não. Não 100%, mas que ele permitiu. Por quê? Porque você tomou suas escolhas. Tá? Então, Provérbios 3. Há pessoas insensatas que estragam suas próprias vidas e depois culpam o Senhor. Então você bebe, você não dorme bem, você come um monte de besteira. Isso eu tô falando natural, não tô nem falando espiritual. Come um monte de besteira, usa drogas, furta, faz fofoca, trai a mulher ou o marido, briga, faz contendas, e aí depois tu, sei lá, desenvolve uma doença. Ai, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Lembra da vontade permissiva do Senhor? Lembra do alvará que eu falei pra vocês aqui, que vocês lançam no mundo espiritual e o inimigo vai lá e fala, peguei aqui, ó, Deus. Fez isso. Posso tocar na vida, posso tocar na saúde. Já falei isso aqui com vocês. Então, Provérbios mais uma vez diz, há pessoas insensatas que estragam suas próprias vidas, mas depois culpam o Senhor. Se tu come um monte de besteira, come um monte de porcaria, desenvolve pressão alta, diabetes e várias outras doenças, e fala, ai, mas tudo é vontade do Senhor. E Deus lá olhando pra você assim, fala, não, eu te dei legumes, verduras, frutas. Tu tá comendo um monte de besteira porque tu quer. Tá bebendo refrigerante porque tu quer. Ah, meu sangue tá entupido. Ué, eu te dei fruta pra tu beber suco, não te dei refrigerante pra você beber gás. Ah, eu tô com uma pressão alta. Eu te dei carne.
proteínas naturais, verduras, legumes naturais. Você tá comendo industrializado porque tu quer. Hambúrguer industrializado porque tu quer. Ah, Edilene, não é assim, porque é mais barato. Eu sei, gente, eu entendo. 1 quilo de linguiça é muito mais barato do que 1 quilo de frango. Eu sei. Infelizmente, é verdade. Nós vamos tentar minimizar essa proporção. Compre as carnes que não são das melhores, assim, porque dizem que é carne de segunda, mas também que são muito saudáveis quanto. Por exemplo, uma moela, um fígado, uma pata de vaca. Essas coisas são mais baratas, tá? Não se compara, talvez, 1 quilo de linguiça, não. Mas são mais nutritivos e são mais baratos. Ah, eu não gosto de comer essas coisas, então não come carne. Não come proteína. Por quê? Porque a linguiça vai estourar. Desculpa. A linguiça vai acabar com a sua saúde. Vai acabar com o seu colesterol. A açúcar industrializada vai acabar com a sua saúde. Diabetes lá no topo. Troca por uma manga. Ai, Edilene, mas fruta tá cara. Eu sei que fruta tá cara. Tá caro, mas sempre tem uma frutinha ou outra ali que são mais barato, que é aquilo que tá dando na estação, aquilo que tá caindo lá no quintal, aquilo que você consegue comprar na feira que tá bem madurinho, já tá quase passando. E aí o pessoal já dá quase de graça, só você negociar com eles. Tá 5 reais. Poxa, não tem 5 reais não, faz não sei quanto por 3,50. Gente, desenvolva a habilidade de vocês, de negociação, tá? Depois não vem reclamar da saúde de vocês. A mesma coisa em questão financeira. Ah, mas eu sou pobre. Primeiro, eu já falei pra vocês ontem. Tudo que vocês falam, vocês lançam no mundo espiritual. Não fale que é pobre. Não fale que é pobre, porque o inimigo já tá recolhendo isso. Eu não tenho condições financeiras no momento. Ok, mas como é que você tá administrando aquilo que o Senhor te deu? Sei lá, o salário mínimo é 1.400. O 1.400 que Deus te deu. Será que você tá guardando, juntando, ao invés de comer fora, tá fazendo sua comidinha em casa? Ao invés de estar saindo muito, tá guardando? Ai, nossa, Edilene, mas se fizer assim eu não vou ter lazer nenhum. Você acha que o pessoal da idade da minha avó, que tem 86 anos, tinha lazer? Não tinha. A vida deles era trabalhar. Nossa, mas Deus mudou, não é assim, nós temos muitas opções. Ok, temos. A minha avó tem 86 anos, tá bem, tá muito bem de saúde. Nunca ficou com dívida, nunca ficou com nome sujo, já teve algumas casas, já se despachou de algumas casas, conseguiu fazer as coisas dela. Então, assim, não tô falando pra vocês viverem pra sempre assim, mas terem noção de administração de prioridades. Às vezes, nesse momento, não é o momento de você ficar saindo. Não é o momento de você ficar comendo besteira na rua. Às vezes, Deus quer justamente que nesse período você administre o pouco que você tem. Como é que você está direcionando as coisas para depois ele te dar mais. Depois, conforme ele te der mais, você vai conseguir comer coisas melhores, vai conseguir fazer uns passeios melhores. Então, assim, você tem que entender que nada é por acaso, nada é para sempre. Tudo tem um período de tempo. E nesse período nós temos que fazer o nosso melhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos dá. Então, novamente, há pessoas que estragam suas próprias vidas, mas depois culpam o Senhor. Não reclame que você não tem dinheiro, que você está passando necessidade, que você está passando fome. Óbvio, gente, eu tô falando aqui pessoa média, tá? Não tô falando pessoas que eu sei, eu já vi, eu convivi, pessoas que têm muitos filhos, que não tem como trabalhar, que realmente precisam do Bolsa Família. Não tô falando essa pessoa. Até porque se eu tô falando com você aqui, você tem um celular, você não tá nessa condição de vida. Não é esse tipo de pessoa, tá? Para esse tipo de pessoa que realmente a questão financeira é muito limitada, eles nem têm um celular para poder ficar acompanhando a internet, para poder ficar acompanhando as coisas que acontecem. Geralmente são pessoas humildes mesmo, não tem nem as coisas direito em casa. Não tô falando desse tipo de pessoa. Tô falando com você. Você tá me vendo, você tem uma internet, você tem alguma coisa na tua casa, tem um celular. Tá? 4. A riqueza multiplica os amigos, mas os amigos abandonam o pobre. Novamente, nós estamos vendo aqui sobre riqueza e amizade. E, novamente, não é só questão financeira, tá? A gente tem que entender isso. 5. Quem dá falso testemunho será castigado. Olá, Joyce, bom dia. Bem-vinda. Estamos lendo Provérbios 19, capítulo 5. Sinta-se à vontade, se quiser fazer parte.
Quem dá falso testemunho será castigado, e o mentiroso não escapará do castigo. Já falamos sobre isso. Provérbios, muitos capítulos falando sobre a questão de justiça. Muitas pessoas procuram agradar a quem é generoso, e todos querem ser amigos de quem dá presentes. Novamente, ontem nós falamos sobre isso, nós falamos sobre amizade. Falei com meus amigos que eu citei eles na live. Falamos sobre amizade, sobre generosidade, sobre dar presente, sobre servir. Então, isso é um princípio bíblico do Senhor, tá? Ser generoso, dar presentes, ofertar na vida do outro. O pobre não tem amigos, e até a sua própria família o despreza. Mas que lhes fale de nada serve. Peraí, deixa eu ler minha versão. 7. Seus irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais os afastarão dele os seus amigos. Ok. Tá falando aqui. Vou falar novamente para vocês, né? Novamente, não quer dizer 100% questão monetária, dinheiro, tá bom? Pode ser dinheiro, como pode ser pobreza em relação a todas as áreas das nossas vidas. Então, aqui na palavra diz que o pobre não tem amigos, tá? Ele é desprezado. Por quê? Já lemos sobre isso, não vou repetir. Gente, o Manassés tá piando toda hora aqui. Eu acho que ele tá com fome. Agora, como é que eu vou alimentar esse bicho sozinha? É um pardalzinho desse tamanho. Bora lá. 8. Quem adquire inteligência ama a si mesmo, e quem age com inteligência será recompensado. 9. A falsa testemunha será castigada, e o mentiroso será morto. Não é bom que um tolo viva no luxo. Peguem isso, gente. E muito menos que um escravo governe os príncipes. Essa é muito forte. O que está dizendo? O insensato não convém ter a vida regrada, vida no luxo, e nem escravo governar entre príncipes. O que está falando aqui nitidamente? Não tem como você ser uma pessoa ignorante, não tem como você ser uma pessoa insensata e você querer ter uma vida de governo, querer certas coisas que são perfis de pessoa que é líder. E aqui tá falando que não tem como um escravo governar os príncipes. Por quê? Mentalidade. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, que estava lá 400 e pouquinho anos, Deus fez eles andarem 40 anos no deserto por causa disso daqui. Tá? Senti saudade de comer a cebola do Egito. Senti saudade disso, senti saudade daquilo. A mentalidade. Tá? Há um livro, e todo mundo já ouviu essa frase, eu acredito, de uma libertadora na época dos escravos, que ela falou: libertei 100 escravos, 1000 escravos, mas poderia libertar mais se os outros soubessem que eram escravos. Alguma coisa assim. No sentido, ela libertou 100 escravos, mas ela poderia libertar 1000 se aqueles 1000 soubessem que eles eram escravos. Então, o que está dizendo? Às vezes nós não sabemos que a nossa mentalidade está nos direcionando para certos tipos de padrão. Então, nós agimos, fazemos, falamos conforme o padrão que nós pensamos, e às vezes é um padrão que nos limita, é uma mente escravizada. E aqui nós podemos falar tanto na relação normal, quanto na relação espiritual também, tá? Nossa mente cativa. Gente, o Manassés está piando muito, meu Deus. Em relação a muitas coisas, as muitas crenças, a muitas coisas que foram lançadas sobre as nossas vidas, há muitos padrões, há muitas setas. Então, assim, o tolo não é bom que o tolo viva na vida do luxo. Nós vemos muitas pessoas que ganham reality shows, pessoas que ganham na loteria, que em pouco tempo, menos de 10 anos, o dinheiro vai por água abaixo. Por quê? Porque eles são tolos. E aí, às vezes, nós, pessoas normais, queremos estar em certos tipos de lugar,
Queremos estar em certos tipos de ambientes, ou queremos fazer certos tipos de coisa que Deus fala, não, você tem mente de escravo, você não vai governar entre os príncipes, se sua mente é de escravo. Então, assim, pra mim, esse daqui já é o que me marcou. A pessoa inteligente tem muita paciência e mostra sua grandeza quando perdoa quem lhe fez mal. A ira do rei é como o rugido de um leão, e a sua bondade é como o orvalho sobre a erva. Um filho insensato é a desgraça do seu pai, e a esposa que não para de se queixar é como a água que não para de pingar. Vou ler essa versão que é a que eu mais gosto. O filho insensato é a desgraça do seu pai, e um gotejar contínuo às contendas da esposa. Quer dizer que se você é uma mulher chata, reclamona, Deus está falando que você é igual uma goteira pingando na cabeça dos outros. Bora lá, colocar pra literalidade. Não sei se você já viu, eu já tive essa experiência quando eu era mais nova. A casa dos meus pais tinha muita goteira, por conta do telhado. E aí aquela goteira cai e fica fazendo aquele barulho chato. Tim, 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 tim. Imagina aquele barulho chato na tua cabeça e te molhando toda hora, de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. É um saco. Se você não aguenta um ambiente com goteira, tu tá dormindo, e aí tá gotejando a pia, lá longe você tá ouvindo, né? Tem, tem, do chuveiro, tem. Aí você fica, ai que saco. Imagine isso na sua cabeça. Deus tá falando, você mulher que é reclamona, é como se fosse uma goteira contínua na cabeça do seu marido. Você, filho insensato, é a desgraça do seu pai. Nós já falamos sobre isso várias vezes. 14. Casas e riquezas são herança dos pais, mas uma boa esposa é o Senhor quem dá. Então, assim, aqui na minha versão tá falando a esposa prudente. Então, é uma herança, é uma virtude você ser uma pessoa prudente para o seu marido. 15. A preguiça faz dormir muito e o preguiçoso passa fome. Já falei aqui, antes de você, às vezes nós vemos pessoas em certos lugares, em certos patamares de vida, e nós temos que perguntar ao Senhor por que aquela pessoa está ali. Será que ela não teve realmente oportunidade? Às vezes não teve. E a mente da pessoa não consegue abrir para novas oportunidades, então nós temos de ajudar essas pessoas. Mas às vezes você tem que perguntar por que a pessoa está naquele lugar. Às vezes a pessoa é orgulhosa, eu já falei isso várias vezes. Várias vezes. Às vezes a pessoa é orgulhosa. Às vezes a pessoa é soberba. Às vezes a pessoa não gosta de trabalhar duro. Às vezes a pessoa é preguiçosa. Às vezes a pessoa... N coisas. Então, até para nós ajudarmos as pessoas, temos que, óbvio, a palavra do Senhor diz que nós temos que ajudar todos, tá? Ajudar deliberadamente. Mas nós temos que analisar no contexto de: será que eu tô ajudando aquela pessoa de uma forma que o Senhor quer que eu ajude? Ou talvez aquela pessoa esteja passando por alguma situação que o próprio Senhor permitiu que ela passasse para ensinar ela, e eu tô me metendo na situação. Igual, vou dar um exemplo aqui, eu não vou falar nome. Aconteceu comigo de eu conhecer uma pessoa que estava passando por uma situação, eu tive um sonho com a pessoa, e aí eu falei o sonho, mas ficou por isso, né? E aí depois a pessoa falou, tá, ora por mim, isso. E aí o Senhor, enquanto eu tava tomando banho, o Senhor falou, não, você não vai orar. Você vai falar pra ela me buscar, que eu vou falar com ela. Eu falei, tá bom. Sair. Então, assim, já aconteceu comigo. Aí, às vezes, nós tomamos partidos de gente, de pessoas, de posições, de muitas coisas, que é o próprio Deus que quer tratar. Às vezes, Deus quer que aquela pessoa busque o Senhor e a gente tá ali interferindo, orando, e o Senhor fala, cara, ok, eu tô ouvindo as suas orações, mas eu quero que ela ou ele ore por mim também. Agora, eles precisam se relacionar comigo. Ele precisa ir me buscar. Se ele me buscar, eu vou falar pra ele o que eu quero falar. Não precisa de intermédio. Às vezes o problema não é a gente, tá? Às vezes Deus quer tratar com a pessoa.
E tem gente que nós sabemos que gosta de colocar responsabilidade sobre o outro. Não tô falando que é o caso dessa pessoa que não é. Mas tem gente que adora que o outro ore por ele, faça tudo por ele, e ele não busca nada ao Senhor. Não tira 10 minutos para orar ao Senhor e ler a palavra. E aí você que ora todos os dias, você que lê todos os dias, pergunta lá Deus por mim. Ora lá Deus por mim. Não sei o que, Deus por mim. E Deus lá falando, cara, não, eu quero que você tenha relação comigo também. Isso eu tô falando de oração, não tô falando de intercessão, tá? Não tô falando porque o próprio Senhor direciona nossas orações. Eu já fui guiado pro Senhor várias vezes em intercessões específicas por pessoas específicas. Que Deus vai lá e fala, ora para aquela pessoa. Ora pelaquela pessoa. Ora pelaquela pessoa. Mãe, então você compartilhe esse vídeo de hoje para essa pessoa aí que a senhora tá mencionando, que é o Gilberto. Ora pelaquela pessoa. Deus direciona a oração específica, tá? Deus direciona. Então eu tenho que negar a oração? Não, você tem que orar. Mas você tem que saber como você ora. Senhor, se revela aquela pessoa. Senhor, aquela pessoa está passando por uma necessidade. Por que aquela pessoa está passando por uma necessidade? Revela aquela pessoa. Ela precisa mudar? O que ela precisa aprender? O que o Senhor quer tratar nela? Senhor, fala para aquela pessoa. Senhor, se revela aquela pessoa. Senhor, é assim, não é? Vem com intercessão e intervir no plano de Deus. Deus, segura essa doença. Pai, eu repreendo essa doença. Pai, às vezes aquela pessoa tem uma brecha. O Senhor deixou aquela doença entrar para tratar a pessoa e você tá lá. Repreende aquela doença. E o inimigo, opa, vou tocar nela. Porque Deus me deu a varada de eu mexer na saúde dessa pessoa. Deus me deu a vara para eu mexer na saúde dessa pessoa, porque essa pessoa fez isso, aquilo, outro. E aí aquele irmão tá lá orando pela saúde dela. Vou tocar na vida do irmão também. Então, assim, tenham cuidado, gente. Eu tô falando porque eu tive experiência, tá? Não tô falando de ouvir falar os outros falando, não. Deus falou pra mim, não vai orar. Eu falei, ok. Eu fui lá e falei pra pessoa. Falei, olha, não vou orar por isso não, porque Deus não deixou orar. Deus quer que você ore. Então, temos que orar por todo mundo, temos que orar por todo mundo. Todo mundo. Mas pedir a Deus direção de como orar. Senhor, se revela aquela pessoa. Espírito Santo, se revela aquela pessoa. Se aquela pessoa está enganada, tira o engano. Se aquela pessoa está isso, tira isso. Senhor, aquela pessoa está doente? Por quê? Por que é um espírito de enfermidade que tocou a saúde daquela pessoa? Por quê? Revela aquela pessoa. Ela precisa confessar, ela precisa se arrepender, ela precisa fechar aquela brecha. O quê? O próprio Espírito vai te direcionar nas orações. Quando for para você guerrear pelo outro, Deus também vai deixar. E vai te direcionar e quando você vai ver, você já está guerreando ali em prol da vida daquela pessoa. Eu repreendo isso, eu repreendo aquilo, eu repreendo. É Deus direcionando. Deus direciona, tá? Não precisa pegar nada que não é seu. Deus deixa você direitinho no esquema. 16. Quem obedece à lei de Deus salva a sua vida. Acabei de falar. Mas quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Então eu tô falando isso. Já comecei falando sobre isso. Ler, praticar. Ler, praticar. Agora na oração a mesma coisa. Vai orar? Senhor, o que o Senhor quer que eu ore para essa pessoa? O que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? Como é que eu vou direcionar minhas orações? Como é que eu vou fazer? Quem obedece à lei de Deus salva a sua vida. Quem a despreza, os seus ensinamentos morrerá. Às vezes você está tomando pau aí em relação à sua saúde e oração. Retaliação contra ataque do inimigo na tua vida. Porque tu não era para estar orando para aquilo que você não deveria estar orando. E eu já tive algumas experiências sobre isso, tá? De eu desmaiar. O Wellington me pegar no colo e eu desmaiar. Lutando a luta dos outros que não era pra lutar. Bora lá. 17. Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor. Esse será recompensado por ele. E aí aqui eu tô falando. Deus sempre nos fala que nós devemos ajudar o outro. Sempre. Tá? E é isso que eu tô falando. Ajudar os pobres. Pessoa que passa necessidade. Eu não vou deixar de dar uma comida pra ele. Claro que não. Eu não vou deixar de fazer alguma coisa. Mas às vezes a nossa ajuda também é direcionando o que aquela pessoa pode fazer. Guiando no sentido de, olha, eu não sei se você tá aberto a isso, mas eu analisei a sua vida, isso. Cara, eu sinto que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Porque tem gente que só gosta de receber
E eu não tô falando que não é válido, tu tem que doar, tá? Isso vai ser recompensado no céu. Mesmo você doando e a pessoa só querendo receber e não querendo mudar de vida. A sua recompensa vai vir no céu, independente disso. Independente disso, tá? Ajude, doe sempre, deliberadamente. Mas saiba como ajudar. Às vezes a maior ajuda é você aconselhando a pessoa, óbvio, né? Matando a fome. A gente não vai deixar a pessoa com fome. Mas é dando o que comer, o que vestir, que a palavra do Senhor diz que nós devemos dar o que comer e o que vestir, e dando um conselho, orientando. Olha, é isso, isso, isso. Olha, a palavra do Senhor diz isso. Olha, se você fizer isso, olha, às vezes é a melhor forma de ajudar. É orientar a pessoa no caminho do Senhor. Porque tem gente que não gosta de ser corrigida, não. Corrija o seu filho enquanto puder. Mas não se irrite ao ponto de matá-lo. Então aí, ó, vocês que gostam de bater na criança. Deus já tá falando. É pra corrigir, mas não é pra espancar. Quem não souber dominar a sua ira, terá que ser punido. Se não for castigado, repetirá o erro. Novamente, Deus tá falando aqui. Você que é muito revoltadinho. Ouça os conselhos e aceite correção. Assim aprenderá a ser sábio. Tô aqui falando com vocês de uma forma de amor, tá? Levem como correção. Não leve como insulto o coração. Não leve como insulto, não leve como briga. Eu tô falando pra vocês aquilo que o Pai faz pra mim. Fala pra mim. Então, é isso. As pessoas têm muitos planos, mas eles só se tornarão realidade se o Senhor quiser. 21. Novamente, nós já lemos isso capítulo passado, retrasado. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E aí vem, faça planos, mas entregue primeiro ao Senhor, porque só Ele é capaz de realizar. Só Ele tornará isso realidade. Já é o segundo versículo que nós lemos sobre isso. O que se quer de uma pessoa é que ela seja fiel e sincera. Mais vale ser pobre do que mentiroso. Respeitar o Senhor conduz à vida, uma vida feliz sem castigos. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas tem preguiça até de levar comida à própria boca. E aí eu tô falando, daquele cuidado que nós temos que ter. Porque às vezes tem gente passando em certas situações, vamos ajudar, vamos alimentar. Mas tem gente que monta, gosta, já tá acostumado. Então, não tô falando que você deve parar de fazer, você vai continuar fazendo porque isso é uma recompensa do Senhor, mas ter sabedoria no fazer. Se você castigar o arrogante, o insensato aprenderá a ter juízo. Uma pequena repreensão é suficiente para o sábio aprender. Então, você que é sábio e inteligente, você não gosta de ficar tomando, como os outros falam, né? Não gosta de ficar levando bronca. Então, se você ensinar a falar com a pessoa que é sábia uma vez, a pessoa não vai repetir aquilo porque a pessoa não gosta de passar vergonha. Então, a palavra do Senhor já diz, repreenda a pessoa e ela será sábia e não repetirá o erro. Um filho traz desgraça e envergonha sua família quando rouba o seu pai e expulsa sua mãe. Não precisa dizer nem nada. Meu filho, se deixar de escutar a instrução, nunca chegará a ser sábio. Também não preciso dizer nada, né? Uma testemunha falsa zomba da justiça, mas os maus gostam de fazer mal. O castigo será pronto para quem zomba dos outros e o açoite existe para os que não têm juízo. Então, bora lá. Versículo que mais me marcou. Ai, minhas pernas estão doendo por causa da academia. O 10, né? Já falei aqui pra vocês. Não é bom que um tolo viva na vida do luxo, e muito menos que um escravo governe os príncipes, entre os príncipes. E 14, deixa eu ver. Casa e riquezas são herança dos pais, mas uma boa esposa é o Senhor quem dá. Então, aqui tá falando, você pode herdar muitas coisas boas dos seus pais, mas a sabedoria de ser uma boa esposa vem do Senhor.
Porque é o Senhor que dá isso, o Senhor que prepara, o Senhor que instrui, o Senhor que ensina. Então é uma dádiva do Senhor ter uma esposa sábia, porque o Senhor dá isso como uma forma de herança. Porque esse versículo me marcou. Porque falou sobre mentalidade e comportamento. Eu espero que vocês estejam anotando o de vocês, tá? Tô fazendo aqui sozinha, não. Vocês têm que anotar no caderninho de vocês. Tem que começar a praticar. Porque esse versículo falou sobre mentalidade e comportamento. /comportamentos. Não é bom que o tolo viva no luxo, nem que o escravo governe os príncipes. Tá falando sobre identidade. Ok. O que eu aprendi? Eu aprendi, durante todos esses versículos, ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos seus dias que estão por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio é do Senhor. Eu aprendi aqui, esse versículo para mim tá falando muito sobre os nossos comportamentos e as nossas mentalidades e limitações. Fala sobre ajudar o outro, sobre o comportamento dos pobres, sobre ajuda, obediência, sabedoria, mentalidade, sobre ajudar, como ajudar. Mais o quê? Sobre isso. O que eu preciso mudar? Vou pular para ver se eu me dá algo pelo qual eu sou grata. Sou grata no dia de hoje por poder aplicar aquilo que a palavra diz. Então eu sou grata pelas correções do Senhor na minha vida. Gente, o Manassés está piando muito. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu acho que ele tá com fome. Então eu sou muito grata às correções do Senhor em minha vida. Porque eu tenho aprendido através da palavra, através dos provérbios, através dos ensinamentos dele, o que eu devo fazer ou não devo fazer. Como eu posso aplicar
Como nós podemos aplicar isso hoje? Nos fala. Ok, o que eu preciso mudar? Ainda preciso ter muita transformação na minha mente. Tá, como posso aplicar? Como nós podemos aplicar isso hoje, gente? Me fale. Senhor, como nós podemos aplicar? Ok, já sei. Vocês e eu vamos anotar 3 tópicos. Anota aí. Sobre comportamentos nossos que não gostamos anotar 3 comportamentos que nós temos que nós não gostamos, que não condiz com a palavra. Cada um tem o seu. Então nós vamos analisar hoje. Tá, eu faço isso. Isso daqui não é legal de acordo com a palavra do Senhor. Eu faço isso. Eu não gosto disso, mas eu sou assim. Vou anotar 3 coisas e com a base na palavra, com a base naquilo que nós temos lido, aquilo que nós lemos, coisas que não são legais e como nós podemos aplicar isso. Porque a primeira coisa que nós precisamos, eu falei isso para vocês desde o começo, é ter revelação através da palavra. Quando a palavra do Senhor, ela se manifesta em nós, nós temos revelação dela, isso traz uma clareza. Sabe aquela palavra de luz sobre as trevas? Você precisa de luz sobre as suas trevas. Luz é a palavra, o Senhor é a palavra, o Senhor é vida. Então, a partir do momento que nós somos confrontados com a vida do Senhor, nas nossas vidas, nós vemos que nós temos muitas coisas que não são boas. Nós podemos chamar isso de trevas. E a palavra vem justamente para confrontar isso, para trazer mudança. Então, 3 comportamentos seus que não são legais, mediante a palavra do Senhor. Pelo aquilo que você leu no dia de hoje, se você caiu aqui no primeiro vídeo, de acordo com a leitura de Provérbios 19. Refaça. 3 comportamentos que eu tenho que não são legais de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o capítulo que eu vi hoje. Talvez eu tenha mente de escravo, porque eu sou limitado. Talvez eu não obedeço meus pais, ou não respeito a minha mãe. Talvez eu não aceito a correção. Talvez eu seja preguiçosa. Talvez eu seja reclamona. Tudo isso tá só aqui na palavra de hoje. Então, faça isso como uma forma de prática. Eu já fiz anotações aqui. E agora eu vou escrever esses tipos de comportamento para poder entregar para o Senhor muito mais do que somente ter revelação. É que nós temos que ter o entendimento, o conhecimento, a revelação, a transformação. Olá, Wallace, bom dia. E aí, através da transformação, através da palavra, nós entregamos para o Senhor e pedimos para o Senhor para Ele tirar isso de nós, para Ele mudar isso em nós, para Ele transformar isso em nós. Tá? Então, nós precisamos primeiro reconhecer, nos arrepender, confessar e entregar para o Senhor. Porque só Ele é capaz de nos ajudar a mudar o que não é bom em nós. E eu não estou falando que é bom perante a sociedade. Estou falando o que não vem do Senhor. Tá? Comportamentos que não são do Senhor. Tudo voltado na palavra. Amém? Vocês têm mais alguma coisa para comentar? Para nós orarmos e finalizarmos?
Algum comentário? Então vamos orar. Graças, Senhor, por mais um dia, por esse momento, por essa revelação, por esse confronto, por esse conforto. Que nós possamos realmente sair só do raso, só da teoria e passarmos para a prática. Eu falo como eu também, Edilene. Que nós possamos ser transformados, moldados e moldados pela palavra do Senhor. Porque teoria sem prática de nada serve. Leitura sem transformação de nada serve. A palavra do Senhor diz que o Senhor veio para nos resgatar, para nos libertar, para nos tirar das algemas, para libertar os cativos, os oprimidos. O Senhor veio para trazer libertação, cura, transformação. Que o Senhor já pagou o preço por nós na cruz, mas que nós devemos carregar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Vida de renúncia, de confissão, de transformação, mas não a nossa transformação, mas a transformação da palavra do Senhor. Então, graças eu te dou por isso, por esse momento, pelas nossas vidas, pelas nossas casas, nossas famílias, que cada pessoa possa receber a porção do Senhor no dia de hoje, que cada pessoa que está vendo esse vídeo possa receber do Senhor e as suas vidas possam ser tocadas pela palavra. Eu peço que o Senhor permaneça conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vou salvar aqui o vídeo no YouTube. Você que já veio do vídeo passado, faz favor de ir lá no vídeo Leitura de Provérbios 18 e deixar a sua declaração de profecia, tá bom? Amém? Obrigada de nada. Amo vocês.